Por vezes servimos de amortecedor para aqueles que nos rodeiam, né? No sentido de aguentar a sobrecarga energética deles, aguentar as dores, aguentar os sofrimentos deles, aguentar no sentido de amenizar, de puxar um pouco para nós o que é deles, aliviando a barra, digamos assim, e eles acabam se sentindo mais leves, né? Esse processo ele acaba sendo invisível, acaba sendo por muitas vezes inconsciente, mas ele deriva muito de uma ausência de poder pessoal nosso, né? Quando a gente não toma as decisões por nós, quando a gente não toma as regras da nossa vida, a gente acaba se colocando muito vulnerável e se permitindo ser drenado nesse aspecto, dentro de todos os nossos sistemas, né? Social, nosso sistema de trabalho, nosso sistema familiar. A gente acaba sendo amortecedor, exercendo esse papel de amortecedor em todos eles, né? Sendo usado dessa forma por uma condição natural da nossa alma, por uma condição natural de ser de cura, por uma condição natural de um trabalho de manipulação energética maior, mesmo que a gente não se dê conta disso. E aí, né, estando ausente o nosso poder pessoal e acontecendo esse trabalho de drenagem energética, a nossa vitalidade vai por água abaixo, né? A gente acaba, dia após dia, se afastando mais da nossa própria essência e acabamos nos tornando alguém totalmente irreconhecíveis para a nossa própria alma. A gente acaba criando uma personalidade aqui na Terra muito distante daquilo que foi previsto enquanto plano de alma, porque estamos sem vitalidade, estamos sendo drenados a todo instante, então há uma dificuldade muito grande de um contato, de uma conexão interna, de um contato com a nossa espiritualidade, de um contato mais sutil, né, de uma conexão mais sutil nesse sentido. A gente acaba ficando muito preso em escuridões, se sentindo muito sozinho dentro de nós mesmos, porque não há muito pouco alimento para esse lado restando para nós, né? A grande parte do que serviria para o nosso contato interno, de que serviria para uma parte mais espiritual, mais mediúnica, está sendo tirada de nós, ou está sendo gasta simplesmente para a gente sobreviver aqui, porque não há um autocuidado, não há um amor próprio, a gente não conseguiu passar além da parte da sobrevivência, a gente está só em estado de sobrevivência. Então, a importância de ter esse poder pessoal resguardado, de tomar as rédeas da nossa vida e de decidir por nós aquilo que vai ser o nosso próximo passo, que serão as nossas decisões, que será a nossa vida. Entendendo que não existe erro a partir dessas tomadas de decisões, porque se eu estou decidindo de uma forma que originou de mim essa decisão, é porque alguma parte de mim precisava passar por aquilo para resgatar alguma coisa do passado, para relembrar alguma coisa do passado, para resgatar alguma memória, enfim, para realinhar algum conflito, que estava tentando dizer, não, estava repetindo com palavras diferentes a mesma coisa, para realinhar algo que ficou confuso no passado, enfim. Então a gente vai ver como erro, porque às vezes vai projetar um final ali diferente a partir daquela decisão, e enquanto a gente está percorrendo esse percurso, a gente vai ser guiado por um outro fim, mas e por isso vai concluir como um erro, como um não êxito. Mas se partiu de nós, é porque era preciso passar por aquilo, é porque era preciso que a nossa alma lidasse com o que aconteceu dentro da consequência daquela decisão. E a partir dali a gente vai conseguir continuar estando em movimento, porque já houve um movimento de tomar essa decisão. Então, mesmo que ela não chegue onde a gente projetou, a gente vai estar muito mais motivado, não motivado, mas muito mais energizado. Às vezes não motivado, né? Porque às vezes vai entrar a parte humana, vai entrar um pouco a tristeza, a frustração, que é natural,
mas a gente vai estar mais energizado para a partir dali já tomar um outro caminho, uma outra decisão. E assim a nossa vida vai acontecendo, nossa vida acontecendo para nós, nossa vida acontecendo para o nosso alinhamento, para a nossa cura, para o nosso desenvolvimento. Para que aí sim, a partir do nosso desenvolvimento pessoal, a partir de um campo, né, de autoconfiança, de autocuidado, de amor próprio, ele esteja pronto para ajudar os outros, porque eu ajudo muito mais os outros com a minha simples presença, por mais distante que isso possa parecer de muita gente, mas só de eu estar em silêncio dentro de um ambiente, só de eu estar em silêncio, não preciso nem estar fisicamente no mesmo ambiente, mas só da minha energia estar ali presente, uma energia ancorada, uma energia bem cuidada, uma energia bem estruturada, com conduta ética e moral bem alinhada, com os ensinamentos crísticos diariamente sendo exercidos em prática, né, nos tornando uma oração ambulante, né, digamos assim, que eu não preciso parar tudo que eu estou fazendo e proferir palavras, mas simplesmente as minhas ações cotidianas já demonstram tudo aquilo que as palavras mais bonitas não são capazes de expressar. Eu ajudo todo mundo que de alguma forma possui alguma conexão comigo dessa forma, muito mais do que impondo ideias, apontando caminhos. Porque quando eu estou tentando forçar alguma coisa em alguém, quando eu estou tentando convencer alguém, eu estou inevitavelmente dizendo que há essa parte incompleta dentro da pessoa, que a pessoa não tá pronta para seguir algum caminho ali, que a pessoa ela não que está faltando algo nela, né? E quando eu auxilio apenas com a presença, ela relembra que ela é completa de si, que ela é cheia de si, que ela só precisa relembrar que em alguma parte dentro dela existe todo o conhecimento de que ela precisa, né? A minha energia, o impacto que a minha energia causa na pessoa supera qualquer palavra que eu poderia proferir por causa disso, porque não existe nenhuma eventual resquício de uma forma da pessoa se culpar ou se colocar para baixo. Ela simplesmente se eleva a partir da minha luz atingindo ela. Ela simplesmente se eleva juntamente, estando presente no meu campo, quando, enfim, ele está equilibrado, ele está um campo consistente. Entende? Então, tudo isso a partir de uma tomada de decisões, tudo isso a partir de viver a nossa própria vida, tudo isso a partir de, por mais que seja chocante no início, de não permitir que as pessoas intervenham na nossa vida sem ser chamadas, de não permitir que elas despejem emocionalmente, fisicamente, enfim, as cargas delas em nós, mas amanhã ou depois, conforme, né, a gente vai barrando isso, vai criando limites enquanto a isso, a gente vai se fortalecendo, a gente vai conseguindo dar passos mais largos na nossa vida, e ali na frente a pessoa vai ver, pô, realmente, né, por mais que essa conduta seja pelo menos da minha realidade, que eu convivo, bem diferente do que a gente está acostumado, e justamente por isso que pode ser bem chocante, né, por essa questão de não ser algo comum, quando a pessoa vê a forma como a gente está em paz, como a gente está seguro com nós mesmos, por mais que a nossa vida não esteja perfeita, porque a vida não vai estar perfeita, por mais que a nossa vida não esteja estabilizada, porque ela não vai estar estabilizada, por mais que a nossa vida não esteja completamente alinhada, porque ela não vai estar completamente alinhada. Mas eu mesmo, e justamente esse é o ponto, diante dos desafios, diante das incertezas da vida, diante dos medos que a vida pode me trazer, eu vou estar bem, eu vou estar pleno comigo mesmo, eu vou estar em paz comigo mesmo, porque eu sei que eu posso contar comigo, eu sei que eu posso contar com a espiritualidade, eu sei que o universo é abundante, e eu sei que, enfim, nada me faltará. Mas isso parte de algo que parece muito difícil inicialmente, né? Que é tomar as próprias decisões de uma forma não arrogante, porque se eu faço isso de uma forma simplesmente arrogante, estúpida, para querer, sei lá, chamar atenção ou ir contra a opinião dos outros, simplesmente por birra, eu não chego nesse ponto, né? Eu só me afundo mais e eu só distancio ainda mais de mim. Então,
a intenção, a forma como é feito, a energia que eu carrego dentro da tomada de decisões que eu tomo para mim é fundamental para alinhar o resultado indo para um lado ou indo para o outro. Mas o vídeo era mais para falar sobre essa questão de tomar as rédeas, estabelecer limites, de não permitir que os outros intervenham gratuitamente na sua própria vida, de saber como pedir ajuda, para quem pedir ajuda, e se essa ajuda não foi solicitada, infelizmente, erguer muros, né? É a forma de lidar com isso, infelizmente eu digo, porque isso pode afastar pessoas que a gente percebe que gostam de nós, e pessoas que a gente também gosta, mas entra um pouco de reflexão do que seria se gostar, se é apego ou se de fato é um amor ali mais genuíno, mais puro. Mas quanto mais puro, uma forma muito básica, prática de discernir isso é se existe diálogo. Se existir diálogo, mesmo que eu frustre as expectativas da pessoa, eu vou conseguir dialogar com ela, eu vou conseguir conversar com ela. E mesmo que ela não entenda ali na hora, no momento, né, as coisas vão se tornar amenas, né? A gente vai conseguir amenizar a situação a partir do diálogo, porque é um amor genuíno, é um amor verdadeiro. Agora, se quando há um certo desentendimento, há um certo desalinhamento enquanto expectativas, né, ali que não se concretizaram, não vai ter diálogo, porque o diálogo vai ser barrado e porque a única resposta que interessaria a esse amor não verdadeiro, não genuíno, seria manter as coisas como estavam. Então ali é uma forma prática, né? A ausência do diálogo reflete muito relações que não são baseadas em valores bacanas ali, né? São mais baseadas em controle e manipulação. É isso.